Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e finalmente temos aí o balanço da Cogna segundo trimestre de 2020. Acabou de sair o resultado no site deles. E aí, vamos lá, depois a gente volta aqui pro gráfico para ver as possibilidades desse ativo. E já adianto, o balanço é muito ruim, tá bom? A gente tem aqui números negativos em todas as frentes, comparado ao segundo trimestre de 2019. E no máximo aqui a gente pode tentar ser otimista com a comparação de semestres, porém apenas na receita líquida aqui, né? Que fica quase ali pau a pau. Fora isso, números negativos no balanço inteiro, tá? Prejuízo líquido, EBITDA negativo, EBITDA recorrente menos 80%, receita líquida menos 21,3%. Então, tudo negativo, tá bom? No máximo uma geração de caixa positiva aí. Fora isso, tudo negativo, galera. O negócio tá feio mesmo para a Cogna e a gente vai analisar no gráfico já já o que isso significa e se isso já foi precificado, né? Aqui tem uma mensagem da administração que aí eu deixo para vocês lerem, é bem longa, tá? E aí tem detalhamento aqui de cada uma das frentes do que participa da Cogna, que Croton, Platos, Saber, Vasta, e aí vocês podem ler aqui no resultado, tá? Mas o que importa é aquela primeira tabelinha ali em cima, tá bom? Fora isso, o resto é perfumaria, tá? Tanto que nem tem destaques aqui, não tem nem como mascarar esse balanço negativo. Veio muito ruim mesmo, tá? E aí, se a gente for pro gráfico, eu também vou abrir aqui, eu vou deixar aberto o IQB3 aqui para a gente ver os aluguéis da Cogna, né? E a gente vai descobrir quais são os próximos passos da ação. Preço médio dos vendidos 7,67, tá? Deixe isso na sua cabeça enquanto a gente analisa o gráfico. Então, olha só, galera. A gente tem aqui, vou até deixar o point of fix aberto, a gente tem um preço pré-pandemia de 241% para buscar, tá? E a gente chegou a buscar 178, ou seja, dá uns 75%. Sempre anda nessa casa dos 25 aí, ou é 25, ou é 50, ou é 75. Atualmente, estamos aqui por volta dos 80%, ou seja, é um pouco a mais aí dos 25, tá? Se for analisar fevereiro, se for analisar março, dá quase metade, mas não importa, olha só. A gente tem aqui desde o fim da pandemia, desde do pico menor do preço aqui, fundos ascendentes, tá? E ele tá tocando num fundo paralelo aqui nos dias de hoje. A gente tem topos ascendentes, beleza? Então a gente tem uma tendência de alta, mesmo que ele tenha desconfigurado uma LTA. Porém, né, se a gente pegar a tendência dentro da tendência, o que a gente tem aqui, ó, nos últimos meses de julho e agosto, a gente tem topos descendentes, tá? E a gente tem fundos descendentes também. Então o que pode ser isso daqui? Pode ser uma correção. E aí, se a gente pegar para olhar mais longe ainda, olha só, por isso que é importante você analisar todas as frentes, todos os contextos. A gente tem fundos e topos descendentes também, tá? Ó, fundos descendentes, mesmo que seja só dois ou três aqui, tem fundos descendentes no longo prazo. Então, o que eu acho que pode acontecer? Qual que é a opinião de quem vos fala aqui sobre essa ação? Galera, olha só. A gente tem uma LTB aqui, ó, muito achatada, que vai ser uma pedra no sapato da Cogna no futuro, se ela voltar a se valorizar. A gente tem essa LTB de julho, bem íngreme. A gente tem essa LTB formada nos últimos dias, um pouquinho mais achatada. E a gente tem esse canal que eu já vou comentar que foi formado agora. Ou seja, a gente não tem nenhuma LTA nova aqui, a gente só tem uma LTA que foi desrespeitada, tá bom? O que eu acho que pode estar acontecendo? A formação de uma nova LTA por aqui, ó. Talvez um pouquinho mais achatada, né? Se ele buscar o topo desse retângulo amarelo. Então pode estar tendo uma formação de uma nova LTA e talvez ele sustente uma tendência de alta. Tá? Se a gente for por 15 minutos e a gente olhar de perto aqui esse gráfico, a gente teve aí um pico ali nos R$ 10, se não me engano. 9,95, acho que ele não chegou a 10, né? Defenderam antes. Mas aqui no 9,95 até hoje chegou a bater quase 36% de queda no ativo aí em menos de um mês, tá? Na verdade, 22 dias dá um mês útil aí, né? Então, o que pode estar acontecendo aqui? A gente tem um canal de baixa, que eu tracei aqui, até deixei em azul claro,
Primeiro eu tracei essa LTB aqui, aí eu dupliquei ela para dar uma analisada e no fim eu percebi que a gente tem um canal de baixa. O que é o canal de baixa? É quando você tem uma linha de tendência de baixa que reflete e faz sentido tanto no topo descendente quanto no fundo descendente, fica bem alinhado. Tá? E aí ele tentou romper esse canal de baixa hoje, né? E não conseguiu, após respeitar aqui o 6,44 como suporte dentro desse quadrado aqui, esse retângulo, na verdade, né? De topo 6,80 e fundo 6,44, tá? Então a gente tem um balanço muito ruim. Esse balanço já pode ter sido precificado. Afinal, a gente tem 35% de queda na ação em um mês, tá? Exatamente um mês, 22 dias, né? Na verdade, 23 se contar hoje. E a gente teve um IPO muito bom da Vasta, lá acho que foi na Nasdaq, né? Então não faz sentido, né? Essa precificação negativa. Muito provavelmente já foi precificado esse balanço negativo. Inclusive tem um amigo meu, Vitor, que também tem essa impressão. E aí, analisando o gráfico agora, eu também cheguei nesta conclusão. Então, o que eu acho que pode estar acontecendo? Lógico, posso estar errado. O ativo pode abrir em gap de baixa amanhã, já abrir aqui na casa dos 6,20, talvez até dentro desse retângulo amarelo aqui, e continuar despencando, né? Aqui, se ele abrisse, por exemplo, no ponto aqui entre 5,77 mais ou menos, também não seria uma surpresa, porque é um ponto muito decisivo da ação aqui, teve até gap aqui nos meses anteriores, tá? Porém, eu acho que ele está tentando fazer uma nova LTA aqui, como eu mostrei para vocês, e aí essa precificação já passou, esse balanço já foi precificado, e pode ser que ele comece a retomar uma tendência de alta a longo prazo, rompendo LTBs aqui que foram formadas nos últimas semanas e meses também, né? Então acho que fica a dica aí, vale a pena esperar para ver. Quem tiver posicionado e acreditar na empresa, espera o longo prazo, né? Afinal, estamos enfrentando uma pandemia ainda, com muito impacto econômico em empresas aí em geral, tá? Então assim, pode subir, pode cair. Como eu sempre digo, não tente adivinhar o preço, tente seguir o preço. Então fique de olho, se abrir um gap de baixa muito forte, rompendo todos esses suportes que estão traçados aqui, pode ser que vá despencar mesmo e aí vale a pena você acreditar na tendência de baixa. Se abrir sem gap e aí começar a dar uma subidinha, tentar romper o 6,80 e tentar romper essas duas LTBs aqui, aí você pode começar a pensar numa tendência de alta e entender que o mercado já precificou essa queda aqui e aí você está numa pernada de baixa que vai acabar, tá? Porque a gente teve aqui uma pernada de baixa, né, muito forte, tentou subir, não conseguiu, fundo mais alto, renovou topo, fundo mais alto, renovou topo, fundo paralelo levemente mais alto. Então, pode ser uma pernada de correção dessa pernada aqui, para depois continuar subindo e romper essa LTB achatado aqui e buscar ali os seus 12, 13, 14, que é esse retângulo aqui de cima, que é 13,75 com fundo no 12,24, tá bom? Então fica aí a minha análise gráfica para a Cogna. Lembrando novamente, 767 é o preço médio dos vendidos. Então a gente tem vendidos com lucro. E vendidos com lucro, o que eles fazem? Ou eles colocam uma barreira de compra aqui, ó, no book, pode ser por exemplo 655, ou eles agridem o vendedor, que no caso seria o 656, e aí geram agressão de compra, gerando compra no book. O que acontece? O book, vou fazer aqui na verdade, o book vai subir, né? Porque tem compra agredindo. Ou o book não cai porque tem compra defendendo aqui com a galera que está vendido, vai colocar compra para sair da posição. Então sempre que o vendido realiza, ou ele gera defesa de compra, ou ele faz o book ir para cima com agressão de compra. Tá bom? Então fiquem ligados nisso, de olho no preço médio dos vendidos, que é um bom indicador, ainda mais em tempos de balanço ruim. Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo sobre Cogna 3, aí falando sobre o balanço péssimo. O gráfico pode estar aí nos apresentando uma boa chance de compra. Não é recomendação, mas é a dica de um grafista. Beleza? Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o like também, porque não custa nada. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com todo mundo que você acha que merece receber este conhecimento. Comenta e me segue nas redes sociais. Um abraço e tamo junto.